Quando o candidato é elevado a certos graus da maçonaria, ele começa a receber a revelação de que Deus tem alguns nomes diferentes além de Gadu. Um desses nomes é Jabulon. O que é esse nome? Jabulon. Jabulon é o nome de uma trindade considerada sagrada dentro de sociedades como, por exemplo, a própria maçonaria. Um nome que, quando veio a público, gerou uma certa polêmica dentro de instituições do próprio sistema religioso, pois a primeira parte desse nome faz referência a Javé, ou Jeová, considerado por muitos dentro dessas instituições, dentro das denominações religiosas, como o verdadeiro Criador dos céus e da terra. O nome Jah é a primeira sílaba do nome que representa Jeová, ou Javé, no Antigo Testamento. É uma mistura de um nome hebraico para Deus, judaico-cristão, e mistura de dois nomes pagãos. Misturar o nome de Javé com o nome de Baal e com o nome do Deus Sol, com Deus On, é blasfemar o nome de Deus. Essa pessoa que vocês viram falando nesse último vídeo é o professor Leandro Quadros, de dentro da Adventista do Sétimo Dia. Vemos aí que ele coloca, sim, Javé como Criador dos céus e da terra e acha que tudo isso foi uma grande blasfêmia. Assim também como ele ensina erroneamente, eu já comentei várias vezes aqui nesse canal, o princípio de recebimento de dízimos em dinheiro por gentios nos dias de hoje para sustento de templos de pedra, assim como ele também apoia a prática de sacerdócio físico, sacerdócio de homens, para intermediar aí Deus e o homem nos dias de hoje, o que nega totalmente a Cristo. A maioria das instituições religiosas também pensa da mesma forma que Leandro Quadros. Eu peguei ele como exemplo, pois ele mostra e caracteriza, basicamente, todas as denominações religiosas que temos aí nos dias de hoje, ou praticamente todas, pois a maioria delas passa a crer que o mesmo Javé de quem estamos falando é o Criador dos céus e da terra. O mesmo Jeová, ou Javé, adorado dentro da maçonaria, essa trindade, conhecida como Jabulon, Baal e Osíris, é o mesmo que é adorado dentro do sistema religioso. E em partes, podemos dizer que sim, pois um Deus que recebe aí dinheiro das pessoas para sustento da sua obra não merece muita credibilidade. Nós operamos. Você deu por quê? Levanta sua carteira do céu, carteira de dinheiro, de trabalho. Feche os olhos no nome de Jesus. Pense em Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai. E se você não entende sobre o que eu estou falando, recomendo que assista vários outros vídeos meus e prepare sua Bíblia, prepare suas escrituras, pois é necessário que você abra seus olhos diante de todo esse sistema religioso que nós temos aí nos dias de hoje e passe a entender a verdade dita por Cristo e a verdade dita pelo Messias. Portanto, inscreva-se nesse canal e me ajude no final do vídeo no compartilhamento da mensagem, pois dentro de denominação religiosa nenhuma você escutará palavras como essa. Eu tenho certeza que você irá se surpreender. A minha intenção é que os seus olhos se abram para as verdadeiras palavras de Cristo e deixe de ser enganado por líderes religiosos que, na verdade, a única coisa que querem é o mamon, o dinheiro. Quem sente o toque e não dá, vai dar conta a Deus. Quem estava dando e abandonou, vai dar conta a Deus. E eu lamento, mas você não vai entrar no reino dos céus. A primeira coisa para que você possa entender esse estudo é que você deve separar o verdadeiro Criador dos céus e da terra desse anjo Javé, um anjo que se comunicou com Moisés e que esteve ali junto com o povo hebreu na saída do Egito durante 40 anos, basicamente, no deserto. Pois se você ficar do lado de Javé, se você apoiar as doutrinas e os ensinamentos passados por Javé, você vai negar totalmente os ensinamentos de Cristo. E para que você entenda isso, eu recomendo que assista esse vídeo até o final, com as suas escrituras na mão. Aqui em cima deixarei os textos para que você possa ver sobre o que realmente eu estou falando, possa abrir dentro de sua Bíblia e assim confirmar todas as palavras que tenho dito. Para muitos, Javé foi o Criador dos céus e da terra, mas não percebem que desde o início de que Moisés se comunicava, teoricamente, pelas palavras do próprio Criador, ele não falava diretamente com Deus, e sim com um anjo, um mensageiro, um anjo do Senhor. Um anjo não é o Criador.
naquele momento na Sarça Ardente, as próprias escrituras atestam que o seu comunicado foi realmente com um anjo. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos! No Novo Testamento, o próprio Estevão, um dos fiéis seguidores de Cristo, que morreu por falar aí diante do mesmo sistema religioso que nós temos nos dias de hoje, que já existia naquela época, e assumir que muitas coisas que o povo hebreu fez, como por exemplo, construir um templo para o Criador, foram errôneas. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foi a minha mão que fez todas estas coisas? Pois como ele disse, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e Deus não mandou nem Davi, nem Salomão construir uma casa para ele. E sim, essa é a missão do próprio Cristo, pois a igreja, nós, o nosso corpo, esse é o verdadeiro templo do Criador, o qual foi concebido pelo próprio Cristo. E haverá um rebanho e um pastor. Na sequência, nós vemos aí que o próprio Cristo, no Evangelho de João, nos mostra que ninguém viu exatamente a Deus. Em certo momento da história, Moisés se comunica face a face com aquela coluna de fumaça, como se fossem amigos. Porém, ele não estava se comunicando com o Criador, ele estava se comunicando com o anjo Javé, aquele que estava ali junto com o povo hebreu no deserto. E como saber dessa separação entre o Criador e o anjo Javé? No momento em que Moisés subiu para receber ali do Criador os 10 mandamentos, o povo hebreu estava lá embaixo, no Monte Sinai, e começaram a adorar ali um bode, um bezerro de ouro. Ele estava na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer. Pelo contrário, rejeitaram, e em seus corações voltaram para o Egito. Disseram a Arão: faça-nos deuses que vão adiante de nós. Quanto a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro. Naquele exato momento, o Criador, vendo tudo isso, se afastou para que eles adorassem aos astros. Trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração, em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros. Adorassem ao sol, à lua, às estrelas, ensinamentos que eram concebidos por anjos caídos no princípio da criação do mundo. Ou seja, o Criador passou os 10 mandamentos para Moisés e se afastou. No momento em que Moisés desceu, destruiu tudo, a partir dali, quem continuou o percurso com ele foi Javé, o anjo Javé, e que de certo momento Javé se colocou como o próprio Criador dos céus e da terra. Javé foi o anjo que passou a Moisés 613 preceitos de uma lei que era basicamente olho por olho, dente por dente, uma lei que era vingativa, uma lei basicamente de guerra, mas que sim, tinha justiça e também tinha um certo controle populacional, pois para que Moisés conseguisse guiar aquele povo no deserto, era necessário aquela punição da lei, uma lei que jamais iria salvar o povo, mas sim controlar, regular e punir. O próprio Cristo, na sua vinda, foi totalmente contra essa lei, pois naquele momento em que ele olhou ali para os apóstolos e ensinou que olho por olho e dente por dente era aquilo que eles haviam ouvido no passado e que a partir dele não seria mais assim, pois agora aquele que recebesse algo do seu inimigo daria a outra face. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Que vos parece? Ele é culpado de morte. Morte. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2.
Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons. Como poderia então o Criador dos céus e da terra ter passado esses preceitos de lei e o próprio Cristo ir contra eles? Pois não foi o Criador que passou, e sim o próprio anjo Javé, aquele mesmo o qual eles prestaram sacrifícios durante os 40 anos no deserto. Conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Ó Israel, acaso foi a mim que trouxeram sacrifícios e ofertas por 40 anos no deserto? Ao invés disso, levantaram um santuário de Moloque e a estrela do seu deus Renfá, ídolos que fizeram para adorar. Outra coisa que o Criador nunca pediu ao homem: que se prestasse sacrifícios de animais, que se matassem animais para sacrificá-los. Não é à toa que no livro dos profetas, Amós, ele pergunta ao povo hebreu: foi a mim que vocês prestaram sacrifícios durante 40 anos no deserto? O próprio Cristo, quando veio, disse àquele povo, principalmente os sacerdotes ali do sistema religioso, e aos levitas, o qual faziam sacrifício de animais. Ele disse: sacrifícios eu não quero, apenas misericórdia. Mais uma vez, indo contra uma prática cultuada pelo anjo Javé, coisa que o próprio Estevão, em seu discurso perante ao Sinédrio, repetiu também um pouco antes de ser morto por ele, pois falar verdades para o sistema religioso é abominável. Ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Portanto, como eu disse, se analisarmos a fundo as Escrituras, veremos que existe uma grande diferença entre o anjo que passou os preceitos de lei e o Criador dos céus e da terra que passou os 10 mandamentos. Não confunda, os 10 mandamentos que foram mantidos por Cristo não foram abrogados e sim cumpridos com 613 preceitos de lei, preceitos de morte, preceitos de punição que foram passados pelo anjo Javé diante de Moisés ao povo hebreu e que foram refutados depois por Cristo, refutados com a lei do amor ao próximo e a lei do amor ao Criador, que desde o início foi a vontade de Deus. Não confunda essas coisas. Esse vídeo eu fiz, pois muitas pessoas pediram para que eu falasse a respeito de Javé. Em um dos últimos vídeos eu fiz um comentário. É necessário que as pessoas entendam. Javé foi um anjo. No próprio livro de Gálatas fica bem claro que quem passou os preceitos da lei foram anjos. Javé, o Jeová, não foi o Criador dos céus e da terra. Por isso, existem tantos sentimentos envolvidos no Antigo Testamento e que as pessoas não sabem muito bem como separar do verdadeiro Criador. Sigam as palavras de Cristo, sigam os ensinamentos do Messias. Essa é a forma que temos nos dias de hoje de estar cada vez mais próximo do verdadeiro Criador dos céus e da terra. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para abrogar, mas para cumprir. Esse é o meu conselho para todo aquele que quer estudar as palavras de Cristo de verdade. Há anos eu venho estudando sobre isso. Eu sei que sou um ser humano falho como qualquer um outro, mas minha intenção é fazer com que seus olhos se abram diante de todas essas coisas. E se você tem dúvidas, eu recomendo que leia, releia e estude, sem estar aí debaixo do jugo de um outro líder religioso, principalmente esses que temos aí dentro das denominações religiosas, pois o engano, o cerco já está formado dentro dessas instituições e acabam nos pegando pela mão e trazendo de volta para dentro desse aprisco. Somente Cristo, com a verdade, pode nos libertar de toda essa mentira e enganação que nós vivemos nos dias de hoje. Se você for novo aqui nesse canal e quiser mais informações sobre tais fatos, tais assuntos bíblicos que geram muitas polêmicas, eu recomendo que você inscreva-se e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam começar a enxergar as coisas da forma que elas devem ser enxergadas e não diante dessa grande apostasia que já estamos vivendo nos dias de hoje, pois foi assim que Cristo nos instruiu. Poucos serão aqueles que enxergarão
todas essas coisas. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.